Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Será que Jung acreditava em ET? É isso que eu vou abordar no vídeo de hoje, já que ele tem um livro sobre OVNIs. Sabia disso? Bom, pessoal, em 1959, Jung publicou um livro chamado O Mito Moderno das Coisas Vistas no Céu, onde ele aborda fenômenos de avistamento, com e sem ET, fenômeno de OVNI, inclusive a influência no radar e tudo mais, e teceu comentários a respeito. Então ele fala sobre a existência objetiva deles e outros tipos de existência dos OVNIs, mas principalmente a influência psicológica, que é o que de fato o interessava. Mas ele falava sobre a realidade objetiva ou não, mas fica até o final que eu vou contar essa história. Vamos lembrar que Jung viveu ali grande parte do seu trabalho mesmo a partir de 1900 e foi até sua morte ali no final dos anos 1950, 1960. Então ele viveu as duas grandes guerras. E depois da Segunda Grande Guerra, o fenômeno de avistamento começou a ser muito popular, cresceu assim, gigantesco. Antes das guerras, ele aparecia muito pouco e aparecia na literatura muito antiga, medieval, não exatamente como um avistamento de OVNI, mas coisas estranhas no céu e coisas assim. Bom, o que talvez defina o OVNI, já que o OVNI é objeto voador não identificado. Então, quando passa a Segunda Guerra, para quem não lembra, foi quando teve as explosões atômicas, Hiroshima, Nagasaki, a construção em si da bomba atômica, os testes nucleares e por aí vai. A gente tem então uma humanidade preocupada com a autoaniquilação, né? Com o fim da humanidade. E isso gera uma tensão. Psicologicamente falando, quando existe essa tensão, o inconsciente responde com alguma coisa. Então nós temos uma crise. E como faz para harmonizar essa crise, para compensar essa crise que também está sendo vivida internamente, com medo, com receio e assim por diante. Quando é algo coletivo assim, então tem uma expressão do próprio inconsciente coletivo, tem uma expressão arquetípica e a gente pode começar a considerar os OVNIs tendo a mesma função das mandalas. OVNIs em geral, pelo menos como era relatado na época, eram circulares ou ovais, cilíndricos, sempre voltando para essa forma mais ou menos circular, que representam a unidade, a totalidade, a ordenação, principalmente psíquica. Então, começar a avistar, ou pelo menos começar a perceber formas desse tipo e ser impactado com isso, tem a ver com o psiquismo. Vale lembrar que as mandalas são usadas por diversas culturas há milênios, mais ou menos com o mesmo propósito, inconsciente ou conscientemente. Tem a ver com essa totalidade. Então, quando a humanidade se sentiu ameaçada, padrões arquetípicos, que também estão presentes nas mitologias de todos os tempos, começaram a se manifestar como OVNIs. Calma que a gente vai chegar na realidade objetiva deles. Espera aí, tô falando primeiro psiquicamente, calma. Então começaram a se manifestar como OVNIs, representando uma espécie de intervenção divina, só que feita por ET, ou por outra dimensão, sei lá. Então é quase como se fosse um pedido desesperado por ajuda, uma ajuda que vem do céu. No passado seria algo mais ligado à divindade mesmo, mas ali naquele período, e até hoje em dia possivelmente, a gente tem esse pedido desesperado por uma intervenção de outro planeta ou de indivíduos extraterrestres, sei lá, com uma inteligência maior, com um potencial maior de apaziguar. Não à toa a gente está cheio de mitologia moderna que ainda fala sobre isso, né? Sobre a proteção que a Terra recebe e assim por diante. Então a humanidade estava implorando por uma intervenção, porque o fim parecia inevitável. Os testes, tudo que estava acontecendo parecia só caminhar para um lugar, o fim. Como inclusive mostrou o relógio do juízo final. Não sei se vocês conhecem. Tem um comitê chamado Comitê do Boletim de Cientistas Atômicos, tem uma versão em inglês disso, que é o nome oficial, e que eles têm uma espécie de relógio, e quando esse relógio chegar à meia-noite, é o juízo final. Chegou o juízo final. Nessa época de Guerra Fria, testes atômicos, fim da Segunda Guerra, aquela coisa toda, esse relógio chegou a marcar 2 minutos para meia-noite. Hoje em dia, na época da publicação desse vídeo, está acontecendo a guerra entre Rússia e Ucrânia. O relógio nunca esteve tão próximo da meia-noite. Nesse nosso período aqui, ele marca 90 segundos para meia-noite. Na época,
os 2 minutos para meia-noite acabaram depois influenciando o Iron Maiden, a banda de metal do Bruce Dickinson, Steve Harris, aquela galera toda, com a música 2 Minutes to Midnight. 2 Minutes to Midnight. E tenho que falar para vocês que, para quem não me conhece, talvez não saiba, mas eu sou um apaixonado pelo metal. Eu gosto muito de metal, power metal, um heavy metal tal ali, e usei muita roupa, muitas camisetas de banda. Mas hoje em dia eu uso a Insider. Ah, por essa você não esperava, hein? Eu tô aqui para falar mais uma vez sobre a Insider no meio desse vídeo aqui, porque são camisetas tecnológicas maravilhosas para épocas de calor ou de frio, aquele suador, aquele nervosismo. É maravilhoso, porque além de leve, ela tem um sistema de evaporação muito rápido. É anti-odor, você não sente aquele fedozinho do CC. É muito maravilhoso. Eu sempre tive problemas em me expressar, porque eu suo muito, e aí tem aquela pizza, aquele negócio, e assim, o sistema de evaporação impede que fique molhado, sabe, embaixo do braço, nas costas, no peito. Então é realmente muito bom. A gente usa para viagens também, tanto eu quanto o Léo. A gente vai para o Egito, vai para a Índia, e caminhada dia a dia, e as camisetas da Insider realmente são muito boas. Tem código promocional para você ter desconto de 12% na compra, você pode ver aqui, tem na descrição do vídeo, tem nos comentários, e a gente vai pôr até aqui também um QR Code para você acessar direto o link também, certo? Então, como a gente estava falando, a ameaça era real, a ameaça era presente. Então desperta no inconsciente coletivo um símbolo que acaba sendo projetado nos OVNIs, nesses objetos circulares, em busca da totalidade, da coesão, da unidade, como uma forma de salvação. Ao longo do livro, o Jung analisa os relatos, boatos, sonhos e pinturas, tanto atuais quanto de época, da Idade Média, por exemplo, e ele faz uma análise disso e sustenta e continua argumentando seu ponto de vista psicológico. Ou seja, na medida que o mundo se fragmenta e a ordem parece desmoronar, a psique responde com imagens de totalidade e de intervenção celeste, divina, e isso buscando restaurar o equilíbrio. Não é à toa que ainda hoje, independente das crenças, mas existe uma vertente de pessoas que acredita que o fim está próximo, que, por exemplo, Jesus vai voltar a qualquer momento, que os sinais estão todos por aí, espalhados. A gente até já comentou aqui no canal o quanto que esses sinais estão presentes desde que Jesus foi embora. Então, desde que Jesus foi embora, ele vai voltar daqui a pouco, ele vai voltar daqui a pouco. E aí, nesse daqui a pouco, se passou 2000 anos e ainda nada. Então, tem uma questão psicológica envolvida, independente se ele vai voltar mesmo ou não, independente da realidade objetiva. Mas isso eu estou falando ali de Jesus. E os OVNIs? Eles existem de verdade? Ou pelo menos na opinião de Jung, eles existem objetivamente? Afinal de contas, a projeção não responde necessariamente à realidade objetiva. Como é que é isso de manifestar algo objetivamente? Algo que interfere em radar ou algo que alguém está vendo? Bom, mais ou menos. Existem contradições, existem uma série de pontos de vista que é importante a gente abordar aqui. E Jung acaba se colocando numa posição de que eu não sei. Os relatos, eles são muito contraditórios. Então tem relatos que, por exemplo, não são vistos por todo mundo, tem um avistamento que pessoas viram, outras não viram, tem relatos em que coincide com interação de radar, outros não, outros o radar se mexe ali, apresenta alguma coisa, só que ninguém viu nada. Então, será que essas coisas estão conectadas? Então ele deixa um pouco esse espaço para a ciência, para os pesquisadores afirmarem objetivamente, mas ele é da opinião de que até aquele momento que ele estudou, que ele leu, que ele buscou avistamento, ele foi lá, vamos ver um negócio aqui. Aí chegaram a ver uma coisa acontecendo e ele não via nada, por exemplo. Então, para Jung, todos os relatos, seja de pessoas que ele confiava, seja boatos que ele ouvia, livros que ele lia livros sobre ufologia, nenhum desses relatos realmente chegavam ou davam uma conclusão inegável. Então ele se mantinha cético e colocava a cargo da ciência e dos pesquisadores uma resposta mais definitiva. Inclusive trazia a questão da gravidade, porque esses
OVNIs pareciam se locomover como insetos, só que grande demais, então como que burlava a gravidade? Que tecnologia era essa? Será que era uma tecnologia? Será que não era? Então ele deixa isso para uma resposta definitiva para as pesquisas futuras. Ele particularmente falava, olha, nada me convenceu, mas o meu real interesse é o fenômeno psíquico. A existência ou a não existência de OVNI, objetivamente falando, não deveria minimizar o impacto que tem psíquico, ainda que os OVNIs existam objetivamente. O impacto psíquico talvez seja a real importância disso. E ele abre uma possibilidade até para sincronicidade. Ou seja, se eles existem e se eles realmente foram vistos de uma forma objetiva, e a humanidade precisando de um apoio divino, celestial, de ET, seja o que for, as duas coisas acontecem no mesmo período? Quer dizer, vamos supor, e ele mesmo coloca no livro, a humanidade começa a se destruir, aí vem seres de outro plano de existência, ou de outro planeta, sei lá, e começam a dar uma atenção maior para a Terra. Ao mesmo tempo que os seres, os indivíduos humanos terrestres, terrenos, precisam de uma salvação divina porque está tudo um caos. E as duas coisas sincronizam. Ele abre espaço para isso. Ainda que afirme o que eu acabei de falar anteriormente, de nenhum relato, nada do que ele estudou realmente parece o convencer de que é algo objetivo. Por outro lado, os aspectos psíquicos, eles podem sim ganhar uma forma objetiva do lado de fora, sem isso ser uma patologia. O que eu quero dizer é, se tem algo muito tenso internamente, ele pode sim ser materializado psiquicamente do lado de fora. Não estou falando de parapsicologia, que inclusive Jung chega a abordar rapidamente nesse livro, falando de experimentos parapsicológicos que aconteciam naquela época. Eu estou falando de um avistamento, inclusive que pode até acontecer coletivamente, mas um avistamento individual que não existe. Uma alucinação, por exemplo, e não necessariamente isso é patológico nesse caso, mas algo que foi visto por conta de um conteúdo inconsciente. No fim das contas, é o impacto que essas visões têm na psique humana e na sociedade que realmente dá significado, que realmente importa para a nossa experiência, e a busca por alguém que venha nos salvar, para além de nós mesmos. E você, acredita em ET? Acredita em OVNI? Já teve experiência com OVNIs, com ETs? Já foi abduzido? O que você acha dessa visão de Jung e dessa ideia toda de olhar também, não somente, mas também para o lado psíquico desses fenômenos? Deixa aqui no comentário, quero muito saber sua opinião e suas experiências. Um beijo no seu coração e até a próxima.